Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos a mais esse treinamento. No treinamento de hoje a gente vai estar apresentando para vocês então o sistema Trimei, um sistema novo que a gente está comercializando agora, que é voltado para as empresas que são microempreendedores individuais. Então ele tem alguns diferenciais quanto a outro sistema que a gente utilizava, né? A gente vai estar apresentando então aqui cada um dos módulos. A principal diferença que a gente tem aqui do Trimei para o Trend to Amp que a gente utiliza é a utilização do pedido de venda. Como o Trimei seria, então, para microempreendedores que não têm a necessidade da emissão do cupom fiscal, não trabalhariam com o cupom fiscal, com uma impressora fiscal, né? Através desse sistema, é possível fazer a movimentação do estoque através do pedido de venda e gerar um financeiro também. A gente vai passar, então, em cada um dos módulos, vou apresentar cada uma das funcionalidades aqui para vocês. Essa é a tela inicial do sistema. Vocês podem ver que ela é dividida, então, em módulos. Começando no primeiro módulo que a gente possui aqui, então, esse é um menu de atalhos, onde foi separado, então, as principais utilizações do sistema, que é utilizado com maior frequência pelos clientes. A primeira opção que nós temos aqui é o cadastro de clientes e fornecedores. Esse cadastro ele é único, então clientes e fornecedores vão ficar unificados nesse registro aqui. Nós temos as opções aqui para inclusão, alteração e exclusão, um histórico, anotações do cliente e as opções para imprimir e personalizar a grid. Então a gente pode estar personalizando a grid aqui, removendo colunas que a gente não deseja que apareçam, para posteriormente poder fazer uma impressão como se fosse um relatório, né? Nos incluir aqui, então, um primeiro cadastro. Eu defino no campo tipo se ele vai ser um cliente, fornecedor ou cliente e fornecedor. Vou informar o CNPJ, vou cadastrar aqui a própria Corplan. Aqui, ao lado do campo, vocês podem verificar que a gente tem dois botões. Então, o primeiro botão seria utilizado para quando for preenchimento com CNPJ. Ele faz a consulta desse CNPJ no site da Receita e retorna os dados que ele encontra lá para o cadastro. Então, isso evita o cliente ter que estar preenchendo manualmente cada um dos campos. Através dessa forma, ele já preenche o cadastro automaticamente. E o botão do lado que a gente possui seria para clientes com CPF, para fazer a consulta no SPC. Então, realizando a configuração, eu vou mostrar depois por onde ela é feita. Mas tendo esse serviço contratado com a CDL, por exemplo, é possível fazer a consulta do CPF no SPC. Então, a gente tem aqui o campo da inscrição estadual ou para o RG, inscrição municipal, SUFRAMA, nome ou razão social. Deixa eu ver aqui. Tecnologia, a fantasia. A gente pode definir um contato, informar uma data de abertura ou uma data de aniversário, no caso de pessoa física, sexo, endereço, um número, bairro. Então, basicamente todos os dados cadastrais. A cidade a gente localiza ela na listagem. Possivelmente a tela da listagem de notas, não da listagem de cidades, não apresentou ali para vocês, porque eu estou com o foco no sistema do retaguarda. Então, algumas janelas que abririam por cima, não são apresentadas. Mas é basicamente somente uma tabela com as cidades. Basta fazer a pesquisa, né? Certo. País. E aqui abaixo a gente tem os campos de contato. Então, a gente pode estar preenchendo o telefone, fax, celular e e-mail. Esse é o cadastro, então, principal. Aqui em adicional, a gente pode estar informando endereço de cobrança. A gente pode estar definindo um limite de crédito para esse cliente. Tem a opção de vincular ele a um convênio. Temos os campos de data de cadastro, última venda e última compra. Então, são todos campos que vão ser atualizados automaticamente, né? Conforme vão sendo feitas as movimentações com esse cadastro, ele vai preenchendo. Um campo para informações de atenção e observações. Na aba personalizada, a gente tem 5 campos que a empresa pode estar definindo de acordo com o ramo de atividade, por exemplo. Basta clicar sobre o nome do campo e é possível personalizar, então alterar o nome do campo para um campo específico, por exemplo, do cliente. A aba parâmetros apenas
para informar pedido na NFE, caso seja necessário criar uma tag com o número do pedido, e a opção de enviar apenas XML, no caso de fazer uma nota fiscal eletrônica para esse cliente, na hora do envio, enviar apenas o XML e não o DANF também. Cadastro de autorizados, então aqui eu posso cadastrar pessoas ou até empresas que seriam autorizadas a comprar com esse cadastro, no nome desse cadastro principal, né? Então, informaria da autorização, o vencimento da autorização e os dados da pessoa ou da empresa. Posso definir um limite para cada autorizado também. E na última aba, então, eu posso cadastrar os dependentes desse cadastro principal. Né? Posso cadastrar, por exemplo, um cônjuge ou filhos, digamos assim, que teriam a possibilidade de estar trabalhando com esse cadastro principal aqui. Salvando, então, ele vai listar esse cadastro do cliente fornecedor que eu fiz no Intela. E aqui eu posso estar personalizando, então, através do personalizar grid customizar. Ele vai abrir uma nova janela, onde eu posso estar arrastando as colunas para fora. Então, eu pegaria a opção de contato, por exemplo, caso eu queira remover, e arrasto para essa coluna. Basta eu ir removendo o que eu não quero que seja apresentado. Depois de alterar, então, deixar personalizado da forma como eu desejo, posso estar fazendo uma impressão, por exemplo, para gerar a impressão do grid como estaria filtrado aqui. Outra opção que ele tem nessa questão de personalização é a opção de agrupar. Vou retornar aqui o campo tipo para mostrar para vocês. Nessa coluna tipo ele informa se esse cadastro ele é um cliente, um fornecedor ou se ele é cliente e fornecedor. A gente pode agrupar arrastando o campo aqui para cima. Dessa forma ele vai agrupar os cadastros de acordo com o tipo deles. Então, ele vai separar os que são clientes e fornecedores, os que seriam somente clientes ou só fornecedores, né? Eu posso estar fazendo essa verificação através desse agrupamento. Ou, por exemplo, se quiser agrupar todos que são de um mesmo bairro, digamos assim, ele consegue fazer esse agrupamento com qualquer um dos campos. Depois do cadastro de clientes e fornecedores, a gente tem o cadastro de estoque. Então, para fazer o cadastro de produtos e de serviços, eles vão ser feitos por esse local aqui. Então, as opções de inclusão, alteração e exclusão. Opções de estoque, filiais e customização que são específicas para o multiempresa. Está verificando o estoque, então, de outras filiais e a customização também. E, novamente, personalização e impressão do grid. Aqui na inclusão do produto, o primeiro campo que ele vai ter vai ser referente ao código. Esse código ele é sequencial, definido pelo próprio programa. Então, o programa vai criar esse código automaticamente. Defino se o item vai estar ativo ou inativo. A data do cadastro também é automático. Posso estar preenchendo um código de barras e um código de referência. Então, caso o cliente trabalhe com um código interno ou com um código do fornecedor, ele pode estar utilizando esse campo aqui também. A descrição. Cadastrar um produto teste. O NCM já vai com uma tabela pré-configurada, né? Então eu só tenho que localizar o NCM nessa tabela também. Então, clicando sobre a lupa ou pressionando o F9, o atalho F9, ele vai abrir a listagem dos NCMs. Basta eu selecionar nessa listagem ele, né? Vou selecionar aqui um CSM qualquer. Eu tenho aqui 4 campos referente ao cadastro do produto que eu posso estar definindo de acordo com a necessidade da empresa também. Então eu posso separar eles em departamento, grupo, subgrupo e classificação. Então são campos que a empresa vai estar definindo e que podem estar sendo utilizados para refinar a busca do produto, por exemplo, ou para classificar eles de uma forma melhor, né? Então, 4 campos que a própria empresa cadastra. Depois eu vou mostrar onde é feito o cadastro de cada um deles. E depois basta estar vinculando dentro do produto. Aqui a gente tem a unidade de entrada, unidade de saída e o fator de conversão. Então, o fator de conversão ele vai ser utilizado para as empresas que compram a mercadoria com uma unidade de medida e vendem elas com uma unidade diferente. Então, vamos supor que eu compre uma mercadoria com uma unidade de entrada, como caixa, por exemplo, e vá vender elas em unidade. Eu informo no meu fator de conversão quantas unidades eu teria nessa caixa, né? E automaticamente, quando eu lançar minha nota de entrada de uma caixa,
automaticamente o programa vai converter para 12 unidades. Então, na hora do lançamento da nota de entrada, o programa já converte isso e vai atualizar o estoque de acordo com essa configuração. Vou deixar dessa forma aqui então, e depois eu mostro para vocês o lançamento da nota. Vou deixar como 12 unidades por caixa. Tem as opções de controlar ele por balança, manter o controle normal, e a opção customizável, que ele vai ser específico apenas para o multi-empresa. Campos de preço, então eu posso definir um preço de compra, informar um valor de lucro bruto, uma porcentagem, por exemplo. Ele vai calcular o meu valor de venda à vista, né? Posso pôr um valor de venda a prazo, então o sistema ele aceita 2 valores no mesmo produto, ele tem um campo de venda à vista e de venda a prazo. Aí o cliente, por exemplo, quando for fazer o pedido de venda, ele pode optar em qual valor ele vai estar utilizando. Custo médio, esse campo vai ser preenchido automaticamente também conforme o lançamento das notas. Quantidades, então a quantidade atual eu posso estar definindo. Aqui é uma outra diferença que a gente tem do Trimei para o trend normal. Então, no Trimei, como ele é específico para o microempreendedor individual que não tem ligação com a impressora fiscal, não tem ligação com o PAF, o cliente pode estar alterando a quantidade do produto manualmente. Então, eu posso definir uma quantidade manual aqui, por exemplo, colocar 20 e futuramente abrir o cadastro e alterar novamente. Diferente do Trend, que quando grava pela primeira vez a quantidade, ele bloqueia e só altera com o lançamento de notas, né? Vou colocar aqui, então, a quantidade de 20. Eu posso definir uma quantidade mínima também, caso eu queira fazer esse controle. Sempre que a minha quantidade atual ela for igual ou menor que a mínima, esse produto ele vai ficar em vermelho lá no estoque. Vou colocar 20 aqui também para mostrar para vocês. Em adicionais, eu posso definir a produção, se vai ser de produção própria ou de terceiros. Tipo do produto. Então, por padrão, ele vem como mercadoria para revenda, não posso estar alterando. No caso de ser um serviço, basta eu estar selecionando então a opção serviço. Então, cadastro de acordo com a necessidade da empresa. Serviços, então, também cadastrados aqui da mesma forma, apenas alterando o tipo do produto. A origem, CSOSN. Ele traz CSOSN pelo fato de eu estar com o programa configurado para uma empresa optante do Simples Nacional. Se tivesse configurado ali para o regime normal, por exemplo, ele alteraria para CST. CSOSN basta selecionar na listagem também. Então, clicando na lupa ou pressionando F9, ele vai abrir a listagem para selecionar. Eu posso definir a localização. Então, eu tenho um campo onde eu posso estar informando a localização do produto, a prateleira, o corredor, por exemplo, para ficar mais fácil a localização dele. O código ANP, a porcentagem de comissão e o peso, um desconto máximo, campos de última venda e última compra, que vão ser preenchidos automaticamente também, conforme vai sendo feito o lançamento da mercadoria nas notas, ele vai atualizando. O índice de arredondamento ou truncamento e dados adicionais na nota. Esses dados adicionais na nota são informações que vão sair junto com a descrição do produto na nota fiscal eletrônica. Então, quando faz a nota fiscal eletrônica, imprime o DANF, ele vai imprimir a descrição do produto e abaixo da descrição as informações que forem preenchidas nesse campo aqui. A aba fiscal, para estar definindo então o imposto do produto. Primeiro, o campo de imposto vai ser referente ao imposto de ICMS. Ele vai ter que ser cadastrado, primeiramente, esse imposto, e depois aqui apenas vinculado, né? Eu vou mostrar também, posteriormente, como a gente cadastra o imposto aqui do ICMS. E aqui os demais campos fiscais do produto, né? MVA, o código SEST, IPI, PIS/COFINS de entrada e de saída. Campo de controle, a gente pode definir, então, se o produto ele vai trabalhar com kit ou com receita. A receita ela seria utilizada no caso da industrialização, compra matérias-primas e produz um produto final que vai ser vendido, né? Então pode ser utilizado a receita ou o kit, no caso, então, caso eu queira montar um kit, pode ser selecionado através da opção aqui também. E por último, o cálculo de preço. Esse cálculo de preço é uma funcionalidade que está sendo desenvolvida ainda, mas ela vai ser utilizada como se fosse um assistente para calcular o valor de venda do produto. Vai ser informado custos que tem com o produto, com comissão, impostos, por exemplo, e o programa vai auxiliar no cálculo de um novo valor de venda de acordo com a porcentagem de lucro que o cliente deseja. Concluindo aqui, então, eu vou salvar.
Vocês podem verificar que ele trouxe, então, o produto aqui em vermelho, pelo fato de eu estar com a minha quantidade igual à mínima, né? E aqui, novamente, eu posso estar personalizando a grid, arrastando para fora o que eu não vou utilizar, e posteriormente também posso estar fazendo a impressão. Com o cliente e o produto, então, cadastrado, eu posso fazer o lançamento de notas. Eu vou mostrar primeiramente o lançamento de uma nota de entrada e depois como é feito o lançamento das notas de saída. Elas vão ficar juntas aqui em notas fiscais. Então, primeiramente, nota fiscal de compra. Nós temos as opções para incluir e cancelar a nota, para fazer a visualização apenas, e novamente personalização e impressão. Vou incluir uma nova nota. Nota de entrada a gente pode estar incluindo, lançando ela então de maneira manual ou através da importação do XML. Mas o fornecedor tem encaminhado o XML para o cliente, ele pode estar vindo através do botão importar XML, ele vai fazer o vínculo dos produtos e confirmar o lançamento. Eu vou mostrar aqui o lançamento manual para a gente ir passando em cada um dos campos, né? Então eu defino o número da nota, o modelo e a série, datas de emissão, entrada e a hora, informo o CFOP de entrada, né? Então iniciando com 1 ou 2, informo o fornecedor, aqui eu vou utilizar então o cadastro que eu fiz da Corplan. Aqui em cima nós temos um campo para preencher a chave de acesso da nota. Então, caso o cliente tenha recebido a nota eletrônica, ele pode estar preenchendo a chave também. Produtos, então seriam os produtos que estariam nessa nota. Vou lançar aqui o produto que a gente comprou. Informar que eu vou estar comprando então uma caixa. Vocês podem verificar que ao lado da quantidade ele automaticamente já preencheu o fator de conversão para 12. Caso queira alterar esse fator de conversão, eu posso alterar ele aqui no lançamento da nota também. Vamos supor que por padrão o cliente compra, por exemplo, sempre essa mercadoria em caixas com 12, mas de um fornecedor específico é uma caixa com um número maior, com 18, por exemplo. Ele pode estar alterando direto aqui no lançamento da nota, né? Confirmar, informar aqui o CFP e confirmando que eu entro novamente, então vocês podem verificar que o produto veio para a tela de baixo, então confirmando que ele foi lançado, né? Posso estar lançando os serviços aqui também, os campos de impostos, vai ser uma cópia idêntica do como veio a nota de compra, né? Então basta estar copiando o que já está preenchido nela. A transportadora, caso queira preencher, os dados adicionais e o pagamento. Então aqui em pagamento eu posso estar definindo também um plano de contas informando se é um pagamento à vista ou um pagamento a prazo. No caso de um pagamento a prazo eu posso informar aqui o número de parcelas que ele vai criar, automaticamente um parcelamento, salvando lá no contas a pagar. Salvando então a nota, só abrir o modelo novamente, o módulo aqui de novo para atualizar a tela. Vocês podem verificar que daí no meu estoque ele já vai ter feito essa atualização. Certo, retornando aqui, acho que ele teve um problema na transmissão. Vocês podem verificar aquele cadastro do produto, então, que eu tinha comentado após o lançamento.
Então, eu tinha lançado 20 unidades, manual, no primeiro cadastro. Após o lançamento da minha nota de compra, aquela que a gente lançou antes, lancei uma caixa com 12 unidades, então automaticamente ele aumentou para 32, né? Caso queira, eu posso estar vindo aqui, abrindo o cadastro e fazendo essa alteração. Deixa eu só mostrar para vocês uma outra questão que ele tem, que eu não comentei antes, que é referente à questão de multiabas. Vocês podem verificar que conforme eu fui fazendo abertura, lançamento, ele vai abrindo várias abas do programa. Então, o programa tem essa particularidade também, que é a função de multiabas. Eu não tenho a necessidade de fechar um lançamento para iniciar um outro. Então, vamos supor aqui, estou lançando uma nota fiscal de compra e verifiquei que o cadastro do meu produto está errado. Eu não preciso finalizar o lançamento da nota para abrir o cadastro do produto, ajustar e voltar para o lançamento. Eu posso simplesmente ir para a aba de um produto, fazer a alteração e voltar a fazer o lançamento normalmente. Aqui depois, então, da nota de compra, a gente tem as notas de saída também. Então, aqui é onde o cliente pode estar emitindo a nota fiscal eletrônica. Ele traz aqui em cima, primeiramente, um filtro. Então, caso ele queira filtrar apenas as notas de um cliente, as notas de uma determinada data ou pelo status dela, né? Então, basta ele estar alterando conforme o filtro, conforme ele deseja, e clicando no botão filtrar, que ele vai fazer a atualização da tela. Aqui a gente tem, então, algumas opções a mais, né? A gente tem as opções para incluir e alterar a nota, a opção para enviar e transmitir essa nota para a Secretaria da Fazenda, para fazer a impressão do DANF após a nota ter sido autorizada, um botão para inutilização, para os eventos, então para fazer um cancelamento ou uma carta de correção, para enviar a nota por e-mail, fazer a consulta, imprimir e personalizar a grid novamente, né? E a opção aqui de importar cupom, então agora ela fica inativa, como o Trimei ele não tem comunicação com impressora fiscal, né? A opção não vai ser utilizada, então, pelo fato dele não emitir cupons nesse sistema. Só abrir aqui a tela para mostrar o lançamento de uma nota de saída. Então, para a nota eletrônica, eu posso definir se vai ser uma nota eletrônica de saída ou de entrada. Caso eu precise fazer uma entrada eletrônica pela mesma tela, eu só mudo o tipo da nota, né? Vendedor, por padrão, ele vai cadastrado no sistema vendedor 999, que é o admin. Depois ele pode estar cadastrando os vendedores de acordo com conforme vai ser utilizado, né? Modelo, aqui então são todos os modelos de notas que podem ser utilizados. Eu tenho uma configuração lá no menu de configurações, onde a gente define o modelo padrão. Eu tenho já configurado que o meu modelo padrão é nota fiscal eletrônica. Então, toda vez que eu inicio uma nova nota, ele vai sempre trazer esse modelo por padrão. Os campos de emissão, saída e hora. O CFAP. Tem um campo de finalidade também, então caso seja uma nota de devolução, eu posso estar alterando a finalidade para devolução também. Informaria aqui o meu cliente. Quando eu confirmei o cliente com Enter, automaticamente ele já veio para a tela de produtos. Vocês podem verificar que ele já está preenchido o cadastro, né? Informe então o produto que eu estaria vendendo. E basta ir confirmando com Enter até que ele vá para a tela de baixo para confirmar então que o item foi lançado na nota. Impostos e totais. Aqui, como eu não tenho o imposto configurado no produto, ele trouxe todo zerado, né? Depois eu mostro lá onde é feita a configuração de imposto também. Caso o produto tenha algum tipo de imposto de CMS, substituição, o cadastro aqui já vai ser feito automaticamente. Data, um campo para retirada e entrega, para informar a transportadora, os dados adicionais e o pagamento. Aqui em pagamento a gente tem o campo formas de pagamento, que a gente cadastra as formas de pagamento que vão ser utilizados. Por padrão ele vai com a opção de dinheiro cadastrado, e aqui eu tenho já uma opção já pré que eu cadastrei lá, que é uma opção para uma forma de pagamento também em 15 dias. Depois eu vou mostrar onde a gente cadastra essas formas de pagamento, que elas vão ser utilizadas no pedido de venda também. Vou deixar aqui então a opção dinheiro, só clicar no gerar pagamento e salvar para confirmar o lançamento da nota.
clicando aqui no filtrar para atualizar a tela, a nota já vai estar lançada. Aqui eu não vou fazer a transmissão, eu não tenho o certificado digital conectado, configurado na máquina, mas no caso do cliente, após o lançamento, ele faria apenas a transmissão e posteriormente a impressão do dump. Aqui depois das notas, então, a gente tem o contas a pagar e o contas a receber. Eles são bem parecidos, os dois módulos. Por padrão, eles vão abrir com a listagem em branco. É necessário informar um fornecedor específico para que sejam listadas as contas desse fornecedor, ou dar um Enter com o campo em branco para que ele liste todas as contas, né? Aqui eu dei um Enter, então, ele listou aquelas 3 contas que foram geradas a partir daquela nota de compra que a gente fez antes, né? E além do filtro do fornecedor, a gente tem um filtro referente às contas aqui embaixo. A gente pode definir para que sejam apresentadas todas as contas, as que vencem no dia, as que estão a vencer, já pagas, atrasadas e exceto as pagas. Então, aqui a gente tem as opções também para fazer uma inclusão de uma nota manual, de uma conta manual, né? Alteração e exclusão, para efetuar o pagamento, um estorno do pagamento e personalização e impressão de grid. Para fazer o pagamento, basta estar selecionando a conta aqui na primeira coluna. Eu posso selecionar várias contas desde que sejam de um mesmo fornecedor, né? E clicando no botão pagar, ele vai abrir a segunda tela, então, para fazer a confirmação do pagamento. No momento que eu confirmo, ele já apresenta essa conta, então, em verde, simbolizando que é uma conta já paga, né? Se fizer o filtro, então, aqui por contas já pagas, ela já vai constar na listagem. E caso tenha sido realizado um pagamento, por exemplo, de forma incorreta, é possível estar realizando um estorno. Basta informar o usuário e senha do administrador do sistema, né? E ele vai fazer o estorno e a conta vai voltar como sendo, então, uma conta não paga. Depois do contas a pagar, a gente tem o contas a receber. Vamos verificar que ele é parecido também. Também vai trazer em branco, eu terei que confirmar com o Enter para fazer a listagem. Aqui eu não tenho nenhuma conta lançada ainda. Eu vou incluir, então, uma manualmente. À direita a gente tem um campo, um filtro a mais para filtrar filial, no caso de empresas que trabalham, então, com multiempresa, né? E no fim da tela, os mesmos filtros do módulo de contas a pagar. Vou mostrar a inclusão de uma conta manual, informaria o número do documento, o cliente e o plano de contas, defino um histórico, vou lançar aqui um teste de conta a receber, coloco o valor dessa conta, e caso eu queira replicar ou lançar, então, quando são contas com mais de uma parcela, eu posso estar utilizando essa opção do replicar. Eu informaria o número de parcelas que eu queria estar gerando referente a essa conta. Formando, por exemplo, 5 parcelas, ele vai gerar 5 contas iguais a que eu fiz no lançamento principal. Clicando no salvar, então, ele vai listar essa conta. E o processo do recebimento é basicamente igual ao do pagamento. Seleciono a conta e, através do botão receber, eu faço a confirmação desse recebimento. No contas a receber, eu posso estar gerando boletos das contas, gerar recibos e duplicatas, fazer o estorno, então, do recebimento, uma opção para receber o convênio, detalhes da parcela. Esse detalhes da parcela ele vai ser utilizado, no caso, para parcelas que são originadas de uma conta, de uma nota, desculpa. Então, clicando nessa opção, ele vai trazer os dados de lançamento da nota do qual se originou essa parcela. O cliente para quem foi vendido, os produtos que estavam nessa nota, quais são as parcelas que foram geradas, né? E no final, novamente, a opção de personalização e impressão, então, para fazer a personalização da grid. Depois do contas a receber, a gente tem a opção do pedido de venda,
A opção do pedido de venda, ela é a principal alteração que a gente tem no Trimei mesmo, então é a questão que foi alterado, que foi modificado. Eu vou apresentar ela depois, porque primeiro eu vou ter que mostrar para vocês a questão do cadastro da forma de pagamento também, para a gente fazer um lançamento desse pedido junto, certo? Eu vou só pular então esse pedido de venda por um momento aqui para a gente finalizar ali o outro cadastro. Depois do pedido de venda a gente tem o orçamento. Então é possível estar fazendo o orçamento para o cliente. Eu defino aqui o vendedor, colocar o admin que é o padrão, informaria o cliente e o produto. E salvando, então, eu poderia fazer a impressão desse meu orçamento. Eu posso imprimir ele em folhas A4 ou em 80 milímetros para as impressoras térmicas não fiscais, né? Ou eu posso estar gerando uma nota fiscal eletrônica a partir desse orçamento. Clicando no botão Gera NFE, ele vai importar os dados desse orçamento para minha tela de nota, aquela tela que a gente verificou antes, para poder estar salvando e fazendo a transmissão. Ordem de serviço. Então, para empresas que vão trabalhar com serviço, eles têm o módulo de ordem de serviço já integrado no sistema, não é necessário adquirir por um custo adicional, né? Ele já vai integrado no retaguarda. Então, a gente tem as opções para incluir e alterar a ordem, para imprimir a ordem de serviço, para gerar um recibo de entrega do produto, quando o produto é deixado para o conserto, então gerar um recibo para o cliente. A opção de gerar a nota eletrônica através dessa ordem. Ele não gera nota eletrônica de serviço, então através dessa opção ele importaria apenas os produtos da ordem para a nota fiscal para fazer a transmissão. A opção para visualizar a ordem de serviço e personalizar o grid. Vou mostrar aqui a tela de lançamento da ordem de serviço para vocês. Será informado então o cliente. Eu posso definir a situação, se ela vai ser uma ordem de serviço aberta, agendada, concluída ou rejeitada. A data de entrega. Dados por contato, então aqui eu posso definir se o cliente vai retirar o produto na própria empresa ou se é necessário uma entrega, né? Caso marque a opção de entrega, os campos de endereço eles vão ser habilitados. Os dados do produto entregue, então aqui a empresa ela tem 5 campos personalizados, como lá no cliente, para personalizar a ordem de serviço de acordo com o ramo de atividade dela, né? Então vamos supor que seja uma oficina mecânica, por exemplo, ele pode estar definindo que o campo 1 aqui vai ser a placa do veículo, o campo 2 vai ser o modelo ou o ano. Então ele personaliza até 5 campos de acordo com o ramo de atividade da empresa dele. Ele tem um campo para informar os defeitos que o cliente passou que estavam acontecendo, acessórios que vieram acompanhando o produto, e a aba de defeitos apresentados, então, que seriam os defeitos identificados pelo técnico ou pelo mecânico, por exemplo, após a análise, né? Posso estar lançando os produtos e peças que foram utilizados na ordem de serviço. Os serviços, então, que foram prestados. Para cada serviço é possível vincular ele a um técnico também. Então, é possível cadastrar um técnico, definir uma porcentagem de comissão para esse técnico também. Então, aqui na ordem de serviço, ele vincula o serviço ao técnico que o prestou. E tem também uma aba referente ao histórico, onde é possível fazer um detalhamento, todo um histórico de tarefas do que foi realizado nesse serviço para esse equipamento, né? Então é possível informar que foi recebido, por exemplo, a mercadoria em determinado horário, no determinado horário foi prestado um serviço específico. É possível estar definindo e gerando ali todo um relatório, todo um histórico das tarefas realizadas. Posteriormente, salvando a S, ele pode estar gerando a nota eletrônica também, então, como eu comentei antes, ou fazendo a impressão dela, também em formato ou A4 ou 80 milímetros nas térmicas não fiscais. Depois da ordem de serviço, a gente tem aqui o livro caixa. Então, conforme vão sendo feitos os lançamentos financeiros no sistema, ele vai alimentando automaticamente aqui o livro caixa. Então, você pode verificar que aquele pagamento e aquele estorno que a gente fez antes da conta pagar, ele já constou. Então, deu saída dos R$ 13,33, fez o estorno daquele valor pago e depois já contabilizou o valor do recebimento que a gente fez também. Então, para cada lançamento, ele vai criando um novo registro no livro caixa e na última coluna ele vai atualizando sempre o saldo acumulado. Eu posso estar incluindo um lançamento manual no livro caixa também. Basta informar um plano de contas, o histórico e o valor, então, se vai ser um valor ou de entrada ou de saída. E dessa forma, conforme vai sendo feito
esses lançamentos ele vai atualizando o meu saldo acumulado no final. E por final, aqui no último menu que a gente tem no módulo de atalhos, vai ser a agenda. Então aqui para o cliente estar preenchendo, cadastrando os eventos que o cliente vem a ter, por exemplo, ou compromissos, basta ele dar um duplo clique sobre o campo, né? Vamos supor, no sábado, às 9 horas da manhã, ele tem um determinado compromisso, determinado evento, basta ele dar um duplo clique que ele consegue preencher para fazer esse vínculo. Esse aqui foi o primeiro menu que a gente tem aqui, o menu de atalhos. Eu vou explicar para vocês aqui o menu de cadastros, e depois do cadastro eu mostro como é feito o lançamento daquele pedido de venda. Retornando aqui então, o menu de cadastros, é onde vão estar agrupados todos os cadastros do sistema. Qualquer tipo de cadastro que seja necessário ser realizado vai então ficar junto nesse módulo aqui. O primeiro cadastro que a gente tem é o cadastro da empresa. Para vocês não deve estar apresentando em tela, ele abre numa tela, numa grade separada. É basicamente o cadastro da empresa que está utilizando o software. É interessante sempre destacar para o cliente, orientar o cliente a sempre preencher esse cadastro aqui primeiramente, antes de iniciar o sistema, que grande parte das funcionalidades do programa elas dependem desse cadastro aqui estar preenchido. Então, sempre orientar o cliente a preencher esse cadastro aqui primeiramente, antes de começar a utilização do sistema em si, né? Depois do cadastro da empresa, a gente tem o cadastro de clientes e fornecedores, cadastro de estoque, então os dois cadastros que a gente já verificou antes, e o cadastro de CFAPs. Nesse cadastro de CFAPs aqui, vão estar listadas todas as naturezas de operação que é possível utilizar, e o cliente pode configurar se a natureza de operação que ele deseja vai movimentar o estoque ou não, e se ela vai ou não gerar o financeiro. Então ele pode definir que, por exemplo, o CFAP 1113 aqui ele não deseja que movimente o estoque. Então ele pode estar abrindo o cadastro e desmarcando a opção movimento estoque para que ele não faça essa movimentação. Ou desmarcar a opção de gera financeiro para que ele não gere um parcelamento, por exemplo, não gere um contas a pagar, né? Ele consegue fazer essa configuração específica para cada CFAP, para cada natureza de operação que ele vai ter no sistema. Depois de CFAP, ele tem o cadastro aqui de imposto. Então, aquele imposto do ICMS, que depois é vinculado lá no produto, que a gente viu o campo antes, né? Então, eu vou incluir um imposto aqui para apresentar para vocês. Vou fazer um lançamento de um imposto de 12%, por exemplo. Eu defino, então, uma descrição, um plano de contas. Posso definir um CFAP também, mas o CFAP não teria a obrigatoriedade. Informa a minha base de cálculo. Então, vou colocar que minha base de cálculo é de 100%. Por padrão, ela sempre vai ser 100%, a não ser que seja uma base reduzida, mas aí o contador vai explicar para a empresa, vai informar. E a gente vai ter, então, aqui embaixo, os campos para cada um dos estados. Como eu estou cadastrando aqui um imposto de 12%, eu vou preencher como 12% padrão para todos. Então, eu posso clicar com o botão direito em cima de um estado qualquer e marcar a opção todos iguais. Vou definir, então, 12. Confirmando com o Enter, ele vai automaticamente cadastrar para todos eles. Com o botão direito eu posso também zerar todos para que todos eles voltem a zero, né? Caso seja algum imposto referente a serviço, ele pode estar marcando então a opção serviço e aqui embaixo definindo qual a alíquota de serviço que ele vai utilizar. Então, cadastrando o meu imposto aqui, se eu abrir agora o meu estoque, eu consigo aqui na aba fiscal vincular ele vincular um imposto a esse meu produto cadastrado. Então, a partir de agora, eu defino que esse meu produto ele vai ser vendido com uma tributação de 12%, né? Aí, no meu cadastro de imposto, eu posso cadastrar quantas alíquotas for necessário, né? Se eu quiser cadastrar uma alíquota para 12%, 17%, 20%, por exemplo,
e diferente de acordo com a necessidade da empresa, né? Formas de pagamento. Então, aqui são as formas que vão ser utilizadas lá na finalização da nota eletrônica que a gente viu antes e também do pedido de venda, que eu vou mostrar para vocês posteriormente. Então, aqui eu tenho por padrão essas duas formas. Eu posso cadastrar outras formas também, de acordo com o que vai ser utilizado. Vamos supor aqui que eu vou trabalhar com uma opção de prazo em 2 vezes, por exemplo. Então, eu marco a opção forma prazo, informo o meu número de parcelas. Então, defino aqui em 2 vezes e defino o intervalo de dias. Então, quando eu finalizar a nota ou o pedido de venda com esse parcelamento, ele vai gerar 2 parcelas com o intervalo 30/60, né? E que eu posso, então, estar cadastrando com todos os tipos de parcelamento, de forma de pagamento que a empresa vai utilizar, né? Se eu quiser cadastrar também, vamos supor, um prazo em 3 vezes, defino forma prazo, o número de parcelas e o intervalo de dias. Caso for trabalhar com entrada, por exemplo, em 1+3, eu posso definir que vai ter uma entrada na primeira parcela também. Então, todas as formas de acordo com a utilização do cliente, né? A opção espécies de pagamento que a gente tem depois aqui, ela vai ser específica para as empresas que vão trabalhar com nota fiscal ou consumidor eletrônica. Então, para as empresas que vão trabalhar com a nota fiscal consumidor, que vai ter aquele outro módulo separado, como se fosse um frente de caixa, né, que faz a transmissão da nota eletrônica para a Cefaz e retorna aquela nota ao consumidor, utiliza essa espécie de pagamento aqui. Cadastra também as espécies de acordo com o que vai ser utilizado, né, dinheiro, prazo, cartão, por exemplo, da mesma forma que anteriormente. E para aquele módulo de frente de caixa, ele busca essas espécies. Que é possível a gente cadastrar convênio e transportadoras, bem, os cadastros bem básicos também, apenas preenchimento dos campos, né? Tanto de convênio como de transportadora, são só dados cadastrais. Transportador eu posso estar cadastrando os veículos também. O plano de contas ele já vai pré-cadastrado no sistema. Caso o cliente queira fazer alguma inclusão ou alteração, ele pode estar vindo aqui fazendo alteração como for necessário, como for sugerido pela própria contabilidade, né? O cadastro de bancos, então, para cadastrar as contas bancárias, o cliente pode estar fazendo, então, esse controle também do lançamento das contas bancárias dele. Então, através da opção incluir, ele consegue fazer o cadastro do banco, supor aqui, fazer o cadastro de uma conta do Banco do Brasil. Eu defino a agência e a conta, um plano de contas, e através dessa configuração eu posso estar configurando o boleto também. Então, nessa configuração de boleto, no primeiro campo em banco vai ter uma listagem de todos os bancos que é possível gerar boleto com o sistema, né? Então, caso tenha alguma dúvida sobre qual banco pode estar utilizando, basta verificar aqui na listagem. E configurando a conta bancária é possível configurar então também os boletos, né? Basta pegar certinho os dados de configuração aqui com o responsável no banco, o gerente de contas, por exemplo. Ele vai passar essas configurações para que o boleto saia no layout correto que eles aceitem, né? E através dessa opção, com essa opção configurada, lá no Contas a Receber já é possível iniciar a geração então dos boletos. A gente tem aqui depois o cadastro do NCM. Então, o programa já vai com uma tabela de NCMs pré-cadastradas, né? Caso tenha algum NCM que seja, por exemplo, um NCM novo, que ainda não exista nessa tabela, o cliente pode estar vindo aqui e fazendo a inclusão dele. A partir do momento que incluir o NCM na tabela aqui, ele já vai estar disponível para ser selecionado lá no cadastro do produto. E por último aqui, ele tem o campo do cadastro do contador. O cadastro do contador aqui ele vai ser necessariamente, obrigatoriamente preenchido mesmo apenas para clientes do estado da Bahia. Na Bahia é necessário que tenha algumas informações referentes à contabilidade na nota fiscal eletrônica, por enquanto é específico daquele estado, né? Mas caso seja necessário, então basta estar preenchendo que já vai fazer a transmissão da nota normalmente também. Com os cadastros prontos aqui então configurados, a gente pode estar lançando aqui fazendo o pedido de venda. Então, aqui vai ser a tela de lançamento do pedido de venda, que é onde vai ser feito então esses lançamentos, que é essa alteração que a gente fez para o Trimei, né? Através da opção incluir, então, eu defino o meu vendedor, selecionar aqui meu vendedor padrão,
o cliente para quem eu vou estar gerando esse meu pedido, o produto vendido. Então, basta ir confirmando com o Enter, você pode verificar que ele já vai lançar o item abaixo. E aqui eu posso definir então qual preço vai ser utilizado, se eu vou trabalhar com o preço de venda à vista ou de venda a prazo. Pode verificar que conforme é alterado, o total do pedido já muda também, né? Então, define, faz o lançamento do pedido de venda, e aqui é a aba que foi feita a alteração, então, onde é feito os dados para o fechamento do pedido, então os dados de pagamento que o cliente pode estar definindo. Vou supor aqui que eu vou fazer esse parcelamento então em 2 vezes. Eu seleciono o meu parcelamento e clico no gerar. Ele vai gerar esse parcelamento do pedido e eu posso estar salvando. Com esse pedido lançado, então, a gente tem as funcionalidades padrões que eram utilizadas antes no sistema, onde a gente pode estar apenas imprimindo esse pedido ou gerando a nota fiscal. No caso de apenas fazer a impressão do pedido, ele não gera a movimentação na quantidade, ele não vai gerar um contas a receber. Ele vai fazer essa movimentação de estoque e a geração do financeiro apenas quando for feito uma nota eletrônica a partir dele, ou através do botão fechar pedido de venda. Com esse botão de fechar pedido de venda, o pedido ele é finalizado, ele faz a movimentação do estoque e gera o parcelamento do contas a receber, sem necessariamente ter que estar emitindo o documento fiscal, né? Então, clicando no fechar pedido de venda, ele fechou. Vou alterar meu filtro aqui embaixo para mostrar todos. Podem verificar que ele já ficou com a confirmação aqui em verde. Então, nesse momento, ele já fez a baixa da minha quantidade, já diminuiu, então, uma unidade que eu tinha lançado. E, automaticamente, ele criou o meu parcelamento também. Então, fiz o lançamento 2 vezes, já registrou elas 2 aqui. Se eu alterar para todas, vai mostrar os 2 parcelamentos gerados agora, mais aquele que eu havia lançado manualmente anteriormente. Então, a principal diferença que a gente tem para o Trimei, diferença do Trimei para outra versão, é essa questão do pedido de venda, né? Através do pedido, é possível fazer a geração da movimentação do quanto você vai receber e também faz a baixa da quantidade do produto. E aqui, novamente, para as opções de impressão do pedido, é possível estar imprimindo o pedido num formato, uma folha A4 ou em 80 milímetros. Então, para quem trabalha com impressora térmica não fiscal, pode estar fazendo essa impressão também. Dando sequência aqui, então, a gente tem o próximo menu do lançamento. Então, os lançamentos de notas fiscais, os lançamentos que a gente já verificou antes, né? A ordem de serviço e o orçamento, e o pedido de venda. Então, são os 4 modos que a gente já verificou nos menus anteriores. A gente tem aqui a opção do lançamento do pedido de compra também. Então, caso queira gerar um pedido de compra para que seja enviado ao fornecedor, também é possível. Pode estar vindo na opção de incluir e fazendo o lançamento do fornecedor, dos produtos, né? É possível fazer, listar a movimentação bancária. Então, caso eu tivesse ali o meu banco cadastrado e fizesse a movimentação nessa conta bancária, fizesse, por exemplo, o pagamento das contas, o recebimento, marcando a opção de banco, aqui ele já iria listar, como ele lista lá no meu livro caixa, né? Ele faria uma listagem só aqui específica da conta bancária. No campo aqui em cima eu selecionaria qual a conta bancária que eu gostaria que fosse filtrada e ele traria o relatório abaixo. E por último, a opção de vale crédito, então, que seria então para fazer o lançamento de vale crédito, caso queira dar um crédito para o cliente trabalhar com esse valor. Quando ele fizer uma compra, vamos supor, e no frente de caixa ele pode estar fazendo o pagamento, uma parte em dinheiro e o restante com esse valor de vale crédito que foi definido para ele, por exemplo. Basta estar informando o valor e gerando esse código para o cliente trabalhar, né? Em processos, a gente tem a primeira opção que é referente aos arquivos do boleto. Então, o boleto que o programa gera são todos boletos com registro. Então, o cliente ele pode estar gerando um arquivo de remessa dos boletos que foram
foram gerados para enviar esse arquivo para o banco, e posteriormente, depois que o banco fazer a verificação e retornar o arquivo para a empresa, ele pode estar vindo em retorno e fazendo essa importação do arquivo que o banco encaminhou. Aí, através dessa importação, ele faz a conciliação com as contas lançadas, né? Então, geração de boletos, todos eles com registro. Em notas fiscais, a gente tem a opção de exportar notas para contabilidade. Aqui a minha listagem está em branca pelo fato de eu não ter nenhuma nota eletrônica autorizada, mas conforme vão sendo realizadas essas notas, elas vão sendo listadas aqui. O cliente pode estar selecionando elas e depois fazendo ou envio para contabilidade ou reenviando ao cliente, ou através da primeira opção gerar o XML e o DUNF dessas notas, né? E a gente tem também uma opção gerar XML, que é para fazer a geração dos arquivos XML de um período. Então a gente pode definir uma data para que ele gere os XMLs desse período ou pelo número da nota, né? Então eu posso definir, por exemplo, eu quero todos os XMLs da minha nota 20 até a nota 50. Eu defino o período aqui e informo e clico sobre a opção de exportar XML, ou por data, por exemplo, né? De 1º/6 a 30/6. Eu posso exportar esses arquivos ou por data ou por número. Geralmente as empresas elas têm que enviar mensalmente os arquivos XML das notas para a contabilidade, né? Eles podem estar utilizando essa opção aqui. Se eles quiserem gerar todas de uma só vez, né? Definem o período e através da opção exportar XML ele vai criar uma pasta com os arquivos dentro dela. A opção de integração bancária. Então é possível fazer essa integração bancária também através da importação do extrato bancário, né? Então o pessoal do banco encaminha esse extrato já num formato específico para importação em sistemas, né? E através desse arquivo é possível fazer então a importação e a conciliação dos lançamentos. A gente tem aqui a opção de gerar arquivo para balança. Como eu não tenho nenhum produto cadastrado como balança, ele não vai abrir um módulo, mas para empresas que trabalham com balanças que fazem a impressão da etiqueta com o código de barras do produto, né? Através dessa opção é gerado o arquivo que é utilizado para dar a carga na balança. Então basta selecionar o modelo da balança que vai ser utilizado, o sistema Trend de balanças Filisola, Toledo e Urano. Só selecionar então qual a marca da impressora e gerar o arquivo para dar a carga. A opção do gerador de etiquetas. Então é possível gerar etiquetas também no programa etiquetas de clientes e fornecedores de produtos ou da ordem de serviço. Essas etiquetas elas são totalmente personalizáveis, tá? Então o cliente ele pode estar personalizando a forma como elas vão ser impressas. Eles definem, por exemplo, então o tamanho de cada etiqueta, definem onde vai ser impresso cada campo. Se eles querem que o código de barra seja impresso embaixo à esquerda, com o nome do produto acima e o preço à direita, ou inverter essas informações, eles configuram o layout de acordo com o que eles desejarem e definem também o tamanho da fonte que vai ser impresso e o tamanho do código de barras. E por último aqui a gente tem a opção de lotes e receituário, que é para empresas que vão trabalhar com a produção de produtos na própria empresa, com industrialização. Empresas que compram a matéria-prima e transformam ela no produto final, né? Caso vocês tenham também qualquer dúvida quanto ao lançamento aqui, a gente tem lá no nosso canal no YouTube, a gente tem uma videoaula onde explica passo a passo como é realizado toda essa produção, desde o cadastro das matérias-primas até a finalização quando a gente gera esse produto final. Então vocês podem estar acompanhando lá que a gente tem algumas videoaulas também já da utilização do sistema. Menu financeiro. Então aqui basicamente são os menus que a gente já verificou antes, do contas a pagar, receber, do livro caixa e do controle bancário. E a partir dessa versão ele tem uma opção nova que é a opção para controle de cheques também, onde o cliente pode estar lançando os cheques utilizados para fazer então a compensação, né? Então clicando no incluir ele abre uma segunda aba, uma segunda janela, onde vai estar sendo informado os dados desse cheque, o número do cheque, né? E posteriormente compensando ele. Os relatórios. Então, todos os dados, os relatórios que desejam ser gerados pelo cliente, eles vão ficar juntos nesse menu também. Então, ele vai estar separado por categorias, né? Os relatórios financeiros, lançamentos, estoque, clientes, usuários e gráficos. Então, o cliente pode estar vindo e gerando de acordo com a necessidade dele. E a gente também tem a ferramenta do OLAP. Através dessa ferramenta do OLAP, a gente consegue montar relatórios personalizados para a empresa.
Então a empresa verifica, caso tenha um relatório específico que ela precisa, ela passa para o suporte técnico, a gente verifica, faz a geração desse relatório para implementar no sistema então do cliente final. Eles passariam qual seria a necessidade, a gente implementa para o cliente poder estar utilizando. Depois do relatório, a gente tem aqui então as configurações. Em configurações gerais, então, nós temos configurações referentes ao contas a receber. A gente pode definir taxas de juro diário, a porcentagem de multa por atraso, o tipo de cálculo, se vai ser um cálculo de juros simples ou composto, e os dias de carência. No contas a pagar, a gente pode marcar a opção para cadastrar automaticamente uma conta a pagar lá na agenda, né? Então, quando tiver uma conta a pagar, essa conta ela vai constar lá na agenda que a gente verificou antes. Em gerais, a gente pode definir a opção de permitir estoque negativo. Então, caso o cliente queira lançar uma nota eletrônica com estoque negativo, ele pode estar utilizando essa opção também. Tem duas opções que são referentes ao carrinho, que é um executável separado que a gente tem para lançamento do pedido de venda também, que a gente pode bloquear a consulta do produto ou permitir ou não a impressão do pedido através desse carrinho, desse outro executável, né? Os campos para definir o cliente padrão para ajuste de estoque e padrão para venda à vista. O modelo padrão de emissão de notas, que é aquele modelo que a gente verificou antes quando a gente fez o lançamento de uma nota de saída. Tinham todos aqueles modelos que podiam ser selecionados, né? Aqui a gente define então qual é o modelo padrão que vai abrir toda vez que iniciar uma nova nota. Como eu tenho definido aqui nota fiscal eletrônica, sempre que eu iniciar uma nova nota eletrônica aqui, que eu incluir uma nova venda, ele vai trazer automaticamente o meu modelo conforme o que foi definido, né? Preço padrão do sistema, se vai ser trabalhado com preço padrão então de preço à vista ou a prazo, o número de dias máximos para devolução e os campos de desconto. Aqui a gente tem a configuração do e-mail. Então, para fazer a configuração do e-mail que vai ser utilizado posteriormente para o envio de notas para o cliente, para a contabilidade ou dos orçamentos, por exemplo, né? Ele pode trabalhar com contas de e-mail do Gmail, Yahoo ou contas próprias. Então, basta estar configurando os campos de servidor SMTP, a porta, né? Configurar de acordo com o e-mail que é utilizado, que as funções de envio de e-mail do sistema elas já vão ficar ativas. Aqui o campo para configuração da consulta do CPF no SPC. Então, a empresa contrataria esse serviço de consulta junto à CDL da cidade, por exemplo. Eles encaminham esses dados de configuração e basta serem preenchidos aqui para que aquela opção lá no cadastro de clientes fique ativa. Então, configurando esses campos aqui, quando eu clicar no botão lá ao lado do CPF do cliente, ele vai fazer essa consulta no SPC. A ordem de serviço. Então, aqui ele tem um campo de descrição do rodapé, é apenas para que nas ordens de serviço, caso o cliente queira uma descrição padronizada para todas as ordens de serviço, ela seja impressa automaticamente. Foi uma solicitação de uma revenda da Corplan que foi implementado então no sistema. E aqui a opção sincronizar terminais, que vai ser para empresas que trabalham com retaguarda e a nota fiscal ao consumidor, que seria no frente de caixa, né? Então, nesse nota fiscal ao consumidor, ele vai sincronizar as informações do retaguarda e através desse botão ele faz a atualização de todas as informações, né? Aqui em configurações ainda a gente tem a configuração da nota fiscal eletrônica. Então a gente pode definir se o DANF ele vai ser impresso em retrato ou paisagem. A forma de emissão, por padrão, vai ser sempre normal. Só vai mudar a forma de emissão no caso de ser habilitado ambientes em contingência, mas daí isso depende da habilitação lá do servidor da Cefaz também. Caso seja trabalhado com proxy, é possível estar configurando ele. O ambiente, onde a gente define então se é produção ou homologação. Ele tem um botão de status de serviço para fazer essa consulta do certificado digital. Aqui, uma outra solicitação que foi feita por uma revenda da Corplan é a possibilidade de definir qual é o código que vai ser impresso no DANF, lá na nota eletrônica. Então, é possível definir se vai ser impresso o código interno do produto, o código de referência ou o código de barras. Então, basta alterar aqui para que seja impresso lá no DANF, né? E por final, aqui a gente tem a configuração de séries, então, onde a gente faz a configuração da série das notas. Empresas que vão trabalhar com nota eletrônica, então, pode estar definindo a série para produção ou homologação.
Definindo a série aqui, no momento em que lançar a nota, ele automaticamente já vai buscar essa série já definida, né? A gente tem aqui também uma aba para selecionar o certificado digital. Clicando sobre o botão, ele vai abrir os certificados já instalados no Windows, basta estar selecionando ele. E a configuração de envio de e-mail da nota eletrônica, né? Quando emite, então, a nota eletrônica que deseja fazer o envio dessa nota para o cliente pode estar sendo definido qual é o assunto do e-mail e qual a mensagem do e-mail que vai chegar lá para o cliente para quem foi feita essa nota. Depois da configuração de NFE, a gente tem a configuração de usuários. Então, aqui é onde é cadastrado o grupo do usuário e os usuários que vão estar utilizando o sistema, né? A permissão, então, de utilização é toda feita por aqui. Ele vai trabalhar da seguinte forma: por padrão, ele vai com o grupo de administradores cadastrado no sistema. Aqui a empresa ela pode estar cadastrando quantos grupos for necessário. Se ela quiser cadastrar um grupo para vendedores, um grupo de atendentes, um grupo para técnicos, por exemplo. E cada um dos grupos vão ter a sua permissão de acesso ao sistema, né? Então, quando eu incluir um novo grupo, eu vou definir o nome dele. Vou cadastrar aqui um grupo de vendedores, por exemplo. Eu defino a situação, então, como ativo. E aqui eu vou liberar, então, as permissões que os usuários desse grupo vão ter acesso. Então, a gente tem 3 opções de permissão, marcando a opção nenhum. Os usuários do grupo eles não vão ter acesso ao módulo. Marcando a opção de leitura, eles têm acesso apenas para visualização, eles não conseguem fazer inclusão, edição ou exclusão, é apenas a visualização. E a opção leitura escrita, então eles têm acesso completo ao módulo. Eles conseguem acessar e fazer a inclusão ou a edição das informações desse registro, né? Então aqui eu posso estar definindo o padrão para todo o módulo e consigo também definir específico, então, para cada registro. Aqui em cadastros, então, por exemplo, eu vou deixar por padrão leitura escrita, mas eu consigo configurar ainda cada um dos módulos. Então, se os usuários do grupo vendedores eles não vão ter acesso ao cadastro da empresa, eu posso deixar o acesso aqui como nenhum. Para o cadastro de CFAPs, eu posso deixar apenas de leitura, para eles apenas verificarem o que está no cadastro, sem permitir a edição, né? Então, eu consigo configurar cada um dos módulos para cada menu do sistema, né? Basta estar configurando de acordo com o que vai ser liberado para o usuário. E no cadastro de usuários, então, a gente faria o cadastro do usuário que vai ter acesso ao sistema, né? Então, através da opção incluir, a gente define o nome dele, o login para acessar o programa, o grupo ao qual ele pertence. Então, aqui é onde vai ser informado o grupo. Esse usuário vai buscar, então, as permissões do grupo aqui definido, né? Por padrão, aqui ele vai ter somente os administradores. E conforme vão sendo cadastrados, ele pode estar incluindo aqui. O e-mail, se for um técnico, é possível marcar a opção técnico e definir a comissão. Vendedor é a mesma situação, então tem comissões tanto por venda como por serviços prestados. A gente consegue limitar o desconto que o usuário pode dar, liberar as opções para ele utilizar a ordem de serviço, pré-venda, orçamento e frente de caixa, e configurar, então, a senha que ele vai estar utilizando para acessar o programa. Então, a partir do momento que for cadastrado o usuário que salvar o usuário, ele pode estar acessando o sistema com o login e senha que foi aqui definido. E por último aqui, a configuração que a gente tem, configuração de PDV. Como nesse módulo aqui ele já não faz mais a comunicação com o emissor de cupom fiscal, com o PDV ele já não fica mais ativo, né? E por último aqui, então, o menu de utilitários. A gente tem a opção de geração do backup, então, para fazer a cópia de segurança. Uma tabela de CMS ST, ela é apenas para consulta, ela não tem a opção de inclusão ou de alteração, né? É apenas para verificar qual seria a alíquota entre os estados, a alíquota interestadual. E BPT, então, para as empresas que precisam destacar aquele valor aproximado dos tributos, que agora já, na verdade, todas as empresas têm que apresentar aquela questão da lei da transparência, né? Nas vendas, na nota fiscal ou nota ao consumidor, né? O programa gera esse imposto de acordo com a tabela que é liberada pelo próprio BPT, né? Então, para que aqueles valores sejam calculados, é necessário primeiramente vir aqui na tabela, clicar em abrir e posteriormente salvar. Eu não vou fazer a abertura e salvar agora, porque a tabela é uma tabela grande, ela tem em torno de 11 mil registros, então ele ia acabar demorando até carregar todas as informações, né?
mas aqui o processo é bem simples. Tem a opção de script, que é utilizada pelo suporte técnico, caso o suporte precise fazer algum comando na base de dados para fazer algum ajuste, alguma alteração, a gente pode utilizar essa opção aqui. Vai ser solicitada uma senha que o suporte passa. O menu de agenda, aquele que a gente já verificou antes. A autenticação do sistema. Essa autenticação do sistema, então, na verdade, ela vai fazer uma atualização de acordo com o que foi definido lá no painel da revenda para esse serial. Vai solicitar o CNPJ e o serial do cliente. E de acordo com o que a revenda definiu lá no painel da revenda para esse serial, vai ser atualizado no sistema. A opção de acesso remoto, caso seja necessário fazer um acesso na máquina, por exemplo, que o suporte não conseguiu verificar junto ao chat ou por telefone, que não foi possível resolver, a gente faz o agendamento do acesso remoto, a gente agenda um horário que teria a possibilidade de acessar e, clicando na opção, vai ser solicitada uma senha que o suporte técnico passa para fazer, então, a conexão. E, por fim, aqui apenas a opção de log de sincronização, que é para verificar o que estaria sendo sincronizado com a nota fiscal ao consumidor. Também é basicamente a utilização aqui apenas do suporte técnico. Essa foi a apresentação, então, do Trimei. Como principal diferencial, então, que a gente tem é a questão mesmo aqui do pedido de venda, né? Fazendo a inclusão desse pedido de venda, a gente consegue fazer tanto a movimentação financeira como a movimentação do estoque do produto, né? Então, informando o item aqui novamente, a gente define qual vai ser o parcelamento que vai ser utilizado. E salvando, a gente pode estar imprimindo ele numa 80mm não fiscal, ou através do botão fechar pedido venda, ele vai fazer a movimentação da quantidade em estoque e vai gerar o parcelamento no quantas a receber. Isso foi a demonstração do Trimei, então. Qualquer dúvida que vocês tenham, vocês podem estar entrando em contato com o suporte técnico. Tenham uma excelente quinta-feira e até a próxima semana.